Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, aqui pelo Singular Ângulo. Eu, Marcelo Corrêa, escolhi uma matéria que foi publicada no dia 26/10, em grande parte aí dos jornais, no mundo inteiro. Coloquei até um título, né, que eu acho assim, um título que, de fato, assim, no momento que vivemos, né, com tantas notícias ruins, eu optei por colocar o título Chile, Esperança e Experiência Democrática. Né? Infelizmente, nós estamos vendo uma ascensão da extrema-direita em diferentes cantos. Né? Estamos vendo um negacionismo em várias áreas, né? E óbvio, isso entristece. Então, um evento como esse que aconteceu no Chile é, obviamente, para ser comemorado, e foi. Tá? Eu estou sugerindo a matéria da Folha de São Paulo, acredito, né, que é uma matéria bem didática, mas vocês vão encontrar em inúmeras fontes. Né? A Folha de São Paulo coloca: em plebiscito histórico, chilenos decidem acabar com a Constituição do Pinochet, do general Pinochet. Bom, mas primeiro, plebiscito histórico. Bom, nós temos que fazer uma distinção clara entre plebiscito e referendo. Um plebiscito é uma consulta, você vai convocar o eleitorado para as urnas e vai consultar, a partir desta consulta, a partir desse resultado, você inicia um processo, uma discussão que se dará no Congresso. Tá? Um referendo, independente do tema, hein? Um referendo, a proposta já está pronta. Então, vamos lembrar do referendo do Brexit em 2016. O Reino Unido convocou seu eleitorado para que eles pudessem dar a palavra final sobre o Brexit. Qual que era a proposta conhecida como Brexit? Nós, Reino Unido, vamos deixar a União Europeia? Tá? Sim ou não? Pronto. Tá? O eleitorado disse sim. Uma vitória apertada, mas o eleitorado referendou o projeto. O que aconteceu em janeiro deste ano, com um atraso de um ano aproximadamente, mas o que aconteceu? Aquilo foi colocado em prática. O Reino Unido deixou de ser membro da União Europeia. Então, é diferente de um plebiscito. O plebiscito é uma consulta e, pelo resultado da consulta, você inicia um processo, inicia uma discussão e, por fim, você aprova. E, no caso, esse plebiscito foi consultar a população sobre a necessidade de realizar uma nova Constituição, se elaborar uma nova Constituição. Não é como uma emenda constitucional, não é uma pequena alteração, e sim uma nova Constituição. Tá? Lembrando que essa Constituição remete a um passado sombrio do período ditatorial do general Augusto Pinochet. Então, por hora, não fazer a confusão, né, entre plebiscito e referendo. O Chile, o ano passado, foi palco de inúmeros protestos. Né? Protestos, inclusive, alguns deles que descambaram para uma violência, para uma destruição do patrimônio privado ou mesmo de equipamentos públicos, que, óbvio, também ferem princípios democráticos. As manifestações elas começaram por um pequeno aumento na passagem, né, nas tarifas do metrô, e aí, a partir daí, não muito diferente do que já aconteceu no Brasil há poucos anos, a partir destas manifestações, a coisa desandou. Né? Várias outras reivindicações surgiram, aí a pauta foi avançando. E a classe política, pressionada, evidente, pela população chilena, percebeu que só tem uma maneira de resolver, né, uma maneira de impedir que novos distúrbios, como os de 2019, voltassem a acontecer. Qual a nova maneira? A única, maneira. Uma nova Constituição. O Chile precisa de uma nova Constituição, eu acredito que não é o caso do Brasil, porque a nossa Constituição é de 88 e a Constituição chilena é ainda dos tempos da ditadura. Da longa ditadura do general Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, o ditador Pinochet, chegou ao poder com um golpe no fatídico dia
11 de setembro de 73. Salvador Allende, nesta foto ao lado de Fidel Castro. Salvador Allende chegou ao poder em 1970, eleito pelo povo, estava conduzindo um processo de estatização da economia que, obviamente, desagradava, sobretudo, os Estados Unidos. Né? E havia, óbvio, o receio de um avanço do modelo estatizante, de um modelo socialista no Chile. E, na época, mais do que nunca, a América Latina, vista como um quintal para os interesses americanos, deu no que deu. Né? Não só lá, como também aqui em 64, como também na Argentina em 72. Inúmeras ditaduras se instalaram aqui pelo nosso continente com um objetivo bem claro: garantir os interesses norte-americanos. O Chile, eu acredito que foi até além, né? Não só na tortura, na maneira como o Pinochet conduziu esse modelo autoritário, mas também implementando um modelo econômico neoliberal. Né? E, claro, o interesse era esse: a manutenção dos interesses americanos, a chegada ao poder de governantes que não permitiriam o avanço da esquerda, o avanço desse modelo que colocava em risco, óbvio, interesses americanos, sobretudo nessa época, né? Na época da chamada Guerra Fria, do mundo bipolar, como já vimos em outras conversas nossas. Um momento interessante aí da matéria, que eu então estou sugerindo para vocês, é quando, acredito eu, o jornalista teve um rápido encontro com uma eleitora, uma chilena chamada Carmen, de 87 anos, que estava chegando, empurrada numa cadeira de rodas pela própria filha, chegando para votar no Estádio Nacional do Chile. Tá? E o que ela diz, entre aspas: aqui, nesse estádio, ficaram presos os perseguidos pela ditadura. Muitos morreram, eu me lembro. Não podia perder a oportunidade de votar num dia histórico como hoje, que pode apagar de vez o último vestígio daquela época terrível para todos os chilenos. Então é algo de fato emocionante. A ditadura vai de 73 a 90, porém, quando Pinochet deixa o poder, ele se torna, primeiro ele continuava no comando do exército, né? Ele deixou a presidência, mas continuou comandando o exército, e é bom lembrar que no Chile a polícia é diretamente ligada ao exército, não é como no Brasil, que nós temos a polícia como parte da Secretaria de Segurança Pública, que é estadual. Lá os policiais nas ruas pertencem ao exército e ele continuava como um fantasma, portanto, comandando as ruas. E depois, quando ele deixou o exército, ele se tornou senador vitalício. Aí, passado quase 10 anos, ele acaba fugindo do Chile, foi para a Inglaterra, um longo processo, né? Depois acaba retornando e, bom, por fim, morre ainda no Chile, né? Ou novamente no Chile. Bom, mas, de fato, esse estádio, né, e parte da estrutura utilizada, né, como mecanismo de repressão, um mecanismo de tortura, é mantida até hoje. É uma história que o chileno não pode apagar, não é derrubar o estádio, não é transformar, modernizar e apagar esse período tão sombrio que foi a ditadura do general Augusto Pinochet, como essa senhora de 87 anos deixa bem claro aí em tão poucas palavras. Então, após um ano desses grandes protestos, finalmente, no dia 25 do 10, os eleitores puderam votar. Puderam se manifestar nesse plebiscito se querem ou não querem uma nova Constituição. Tá? E a vitória foi acachapante, né? Uma vitória de mais de 78% do eleitorado dizendo, né, sim. Aqui temos até uma cédula, né, utilizada no plebiscito, seria aprovo ou rejeito, né? Já traduzindo, não é? Então, mais de 78%, sim, eu aprovo.
a elaboração de uma nova Constituição. Então, para isso, é claro, você precisa ter uma constituinte. Uma constituinte não é nada mais do que um grupo de notáveis, né, de conhecedores aí do direito, para que eles possam redigir um novo texto. Então, isso ficou decidido neste domingo. E com esse resultado, né, de uma aprovação maciça para uma nova Constituição, também foi perguntado ao eleitorado chileno quem faria a redação. Se seria uma comissão mista, uma comissão formada por novos constituintes, novos membros e metade dos atuais parlamentares, metade seria composta pelos atuais parlamentares, ou não, se seria um grupo completamente novo. E por quase 80% ficou decidido o quê? Sim, um grupo completamente novo, uma nova escolha, isso vai ficar para o ano que vem, né, tem até a data já, abril de 2021, quando, por meio de uma eleição, novamente os eleitores, olha aí o princípio democrático, né? Que beleza. Então, novamente o eleitorado vai participar para escolher, né, esse time que vai elaborar a nova Constituição. Então, nada de nada de formar um time misto, né? 50% parlamentares atuais e os outros 50% novos escolhidos. Não, um time completamente novo e mais, né? Metade dos constituintes, metade, né, desses que vão redigir o novo texto, homens e metade mulheres, né? Então, parece que dessa vez, né, o Chile vai conseguir se livrar dessa Constituição, que é ainda um resquício da ditadura, um resquício de um período que o Chile tem que, né, ultrapassar de uma vez por todas e, sobretudo, esse modelo neoliberal que afastou o governo chileno de preocupações como educação, como saúde, como previdência social. Vamos lembrar que a previdência no Chile foi completamente privatizada e hoje existe uma parcela gigantesca de idosos sem nenhum tipo de cobertura social. Eu acredito que muitos de vocês já devam ter ido para o Chile. Eu achei assim um país encantador, gostaria muito de voltar, assim que eu puder, vou voltar. Agora, nós temos sempre que fazer aquela distinção da nossa vida como turista, do nosso cotidiano como turista e da vida real. Infelizmente, esses espaços são bem diferentes. E agora o Chile tem a chance de avançar, de superar tudo isso. Bom, eu acredito que é um tema bem importante aí nesse contexto de atualidades e nós temos mais um pouquinho ainda, né, nas próximas semanas ou até meses para continuar acompanhando o que se passa pelo mundo. Então é isso, até uma próxima oportunidade ou a qualquer hora pelo nosso Facebook. Até mais, tchau!